Hoje está um dia difícil para muita gente, não é? Para algumas pessoas um pouco mais doído, para outras um pouco menos, mas todos nós sentimos quando a gente fala da morte. E falar de morte para muitos de nós é também desconfortável. A gente vive com medo de perder aquelas pessoas que a gente ama e também nós mesmos sentimos medo da famosa morte. Mas infelizmente a morte faz parte do nosso ciclo aqui na Terra. E enquanto a gente estiver por aqui, a gente precisa encontrar meios para conviver com essa realidade. Por isso mesmo é que falar sobre esse assunto e se familiarizar com ele pode fazer com que o final da vida seja mais confortável e possível num período talvez menos doloroso até. Você já ouviu falar sobre os cuidados paliativos? Bom, a gente quer trazer esse assunto aqui no programa de hoje e para entender mais sobre esses cuidados, como é que eles podem oferecer dignidade, diminuindo o sofrimento de todos os envolvidos nessa situação, a gente vai conversar com a médica do estilo de vida e geriatra, a doutora Eclair Jaquay. Doutora Eclair, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem aí? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite novamente. A gente que agradece, porque esse assunto não é um assunto muito fácil de ser tratado aqui no Brasil. A doutora fala aí dos Estados Unidos, que tem uma cultura diferente. A gente não pode nem brincar com morte, né? Todo mundo fala, vira essa boca pra lá, bate na madeira, brincadeiras, superstições que revelam o quanto o planejamento desse final de vida realmente é pesado aqui pra gente. Com certeza. Acaba sendo pesado ter para todo mundo, mas é como tu falou, questão cultural. Alguns países veem a morte um pouquinho diferente, mas por isso nós estamos aqui hoje para conversar e também conversar e dar algumas dicas de como começar essa conversa com os nossos entes queridos e até com toda a família, e não tentar quebrar esse tabu e ver o que os nossos entes queridos, nossos familiares gostariam que acontecesse nos últimos dias de vida. Desejo. Agora é o seguinte, nós podemos ter diferentes finais, né? Tem aqueles traumáticos, tem aqueles que a gente tem a oportunidade de se despedir, né? Como é que a gente quebra de vez esse assunto ou começa a quebrar esse tabu de falar sobre esse planejamento de morte de maneira tão desconfortável? Exatamente. Então, uma das minhas dicas que eu sempre falo para meus pacientes e que eu vou falar para vocês é ter uma conversa informal, uma conversa em família, numa janta, tá todo mundo em casa, numa reunião familiar. Não precisa nem apontar para ninguém, mas começar com você mesmo. Olha, eu quero deixar bem claro para todo mundo que meus últimos dias de vida, isso que eu gostaria que acontecesse. Não existe certo ou errado, mas é a vontade da pessoa. Você gostaria de morrer no hospital, gostaria de falecer em casa. São tantas coisas a ser decididas, mas por que é importante? Porque uma vez que esse indivíduo perde a capacidade de tomar as decisões, quem que vai tomar as decisões para esse indivíduo vai ser um ente querido, um familiar. Então é muito importante saber o que eles desejam antes de que isso aconteça. E ter uma conversa informal, começando por você mesmo e daí passando para todo mundo, tentando distrair um pouquinho aquele ambiente pesado, ter até algumas risadas, eu acho que é muito importante. Com certeza, a gente está fazendo isso aqui agora, a gente está conversando um pouquinho sobre isso. Eu não sei se você conhece cuidados paliativos, você com certeza já ouviu falar, mas existem alguns itens necessários que você não pode deixar de fora dessa conversa necessária que você vai ter aí com seus familiares em algum momento da vida. Não precisa ser necessariamente hoje, que muita gente está aí chateado, sentindo saudade, né? Mas esse é um assunto para colocar na sua agenda, para começar a trabalhar por aí. Vamos aqui a esses cuidados pontuais. É importante falar sobre as preferências paliativas para o fim da vida, como, por exemplo, você quer ser hospitalizado? Você gostaria que o tratamento acontecesse? De que maneira? Você gostaria que fizessem de tudo por você? Se é entubado, se é ficar medindo ali os seus sinais vitais, né? Tem que pensar racionalmente, entender a autonomia daquele familiar envolvido e entender se esse processo pode facilitar a fase, na verdade, entender que esse processo pode facilitar a fase do luto. É um processo, na verdade, de luto, né? Exatamente. E eu acho que você vai se sentir muito melhor com você mesmo. Tá bom,
eu fiz exatamente a vontade da minha mãe, do meu pai, do meu vovô, da minha avó, do meu ente querido. Eu exatamente fiz o que ele gostaria que acontecesse. Então, acaba facilitando aquele luto, né? Tendo um pouquinho mais, vamos dizer, de paz de espírito. Eu gostaria ter de dividir com todos vocês um caso de uma paciente que eu tive, vai ser bem, vou tentar sumarizar bem rapidinho, mas essa paciente, toda vez que ela vinha me ver, ela não gostava de ir no médico, não gostava de hospital, sempre deixou muito claro para a família dela que, olha só, eu não quero morrer no hospital, não gosto de ir no médico, eu não gosto de tomar medicações, só tomo se for necessário, por favor, não façam com que eu morra no hospital. Bom, ela acabou tendo uma doença terminal e estava nos últimos dias. Ela não tinha mais capacidade de tomar as decisões. E a família não sabia o que fazer. Por mais que todos soubessem a decisão dela, eles decidiram levar para o hospital. Por quê? Porque é difícil tomar a decisão. É difícil. Não, mas talvez há uma chance, talvez há alguns dias de vida para ela. A gente pode estender um pouco mais. Até foi sugerido talvez fazer uma cirurgia, mas o médico falou, ela não vai conseguir sair da cirurgia. E a família estava lá tentando de tudo. Ela acabou falecendo no hospital. Aí a minha pergunta é certo ou errado? Não tem certo ou errado, mas os desejos da paciente não foram atendidos. Por mais que a família estava tentando fazer de tudo, porque não queria perder aquela pessoa, a questão é, será que era isso que ela gostaria que tivesse acontecido se pudesse tomar as decisões dela? Fica aí a reflexão importantíssima. E não só uma reflexão ali reticente, mas uma reflexão que precisa gerar ação. Vamos ver como é que a gente lida com essa questão no momento difícil? Vamos partir para a prática? Vem cá, porque talvez você não saiba muito como começar. A gente vai te ajudar. Então, é importante cuidar do seu conforto e amenizar os sintomas. A gente está falando aqui desse paciente que já está planejando, né? Então, ter conforto. Se é uma doença que gera dor ou que gera muito desconforto, então tomar alguns cuidados ali. Exatamente. Se é medicação que precisa, né, para diminuir a dor, ou se são medicações e alguns procedimentos que a gente precisa tirar, remover para diminuir aquela dor. Muitas vezes é fácil, principalmente para nós médicos. Vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer aquele procedimento, vamos fazer aquele raio-x, aquela tomografia. É tão difícil para um paciente que está com uma doença terminal se locomover para fazer esses exames. Exame de sangue dói. Então, tipo, quanto esses exames, essas imagens vão fazer com que o meu ente querido vai viver mais, ou vai viver, ou vai curar a doença ou não? Será que vale a pena passar por esse desconforto se no final a resolução não vai mudar? Não vai acontecer, né? Agora, vamos cuidar de outra questão aqui, olha, necessária. Dedicar tempo de qualidade a essa pessoa. Eu vou dizer que isso aqui é quase que uma ação em extinção, doutora, porque a gente luta contra o relógio o tempo inteiro. E tempo de qualidade, às vezes, vai ser alguns minutos ali, mas totalmente mergulhado naquele momento, naquela conversa, naquele carinho. Exato, é o tempo. Qual é a coisa mais preciosa que nós temos para dar para alguém ao nosso tempo, não é verdade? Mas é aquele tempo de estar presente, exatamente como você falou, Teru, estar 100% presente naquele momento, não ficar ali no celular ou fazendo outra coisa, presente com aquele ente querido, passar tempo fazendo atividades legais, sorrir, brincar, aproveitar, desfrutar, orar juntos, isso é muito importante. Teve um estudo que perguntou para pacientes de várias idades que estavam com doenças terminais que iriam falecer nos próximos 6 meses, o que é mais importante para eles? Tempo junto com a família, comer uma coisinha gostosa, sabe? Então são as pequenas coisas que fazem a diferença na vida dessas pessoas. Gente, é o simples bem feito. Agora, além de cuidar, além de dedicar, você também precisa respeitar a vontade daquela pessoa. Por mais que você queira, por mais que você saiba que de repente, olha, daria para tentar mais alguma coisa, a nossa esperança, ela realmente ela se torna forte nesse momento, porque a gente quer o melhor, doutora. Mas nem sempre o melhor é o que a gente quer, e sim o que a pessoa está querendo.
Exatamente, Teru. Esse é o mais difícil. O mais difícil para todo mundo, para nós profissionais da saúde, para nós familiares. Respeitar a vontade é o mais difícil. Parece ser fácil, mas não é, porque por mais que, por exemplo, dessa paciente, a vontade dela não foi respeitada e nós sabemos que não foi por causa de uma má índole, foi porque a família não queria perder, queria salvar aquela paciente, mas a paciente não ia ser salva por causa dessa doença terminal. Até que ponto vale estender alguns dias de sofrimento? Então, respeitar a vontade realmente é uma coisa que todos nós precisamos trabalhar e por isso que é importante ter essas conversas antes que a pessoa perca a capacidade de tomar as decisões. Eu acho que talvez a gente só vai conseguir respeitar se a gente gastar tempo, então, dedicando ali, né, o nosso tempo de qualidade, mas ajudando a realizar possíveis desejos e sonhos nessa fase. Por quê? A doutora está falando, a gente está falando de tempo o tempo inteiro aqui, já percebeu? A gente está falando de É? esticar o tempo de vida dessa pessoa, a gente está falando de procedimentos que vão esticar um pouquinho a convivência dela com a gente, mas tempo para quê? Para ficar, de repente, numa cama, para ficar sentindo muita dor e desconforto, ou tempo para realizar pequenos desejos, pequenos sonhos, pequenas conversas significativas. Isso é muito valioso e pouco praticado também. A gente fica mais focado na resolução de um problema que não tem solução do que realmente em gastar aquele tempo que é precioso ao lado de quem a gente ama. Isso mesmo. Muitos tratamentos são muito desconfortáveis e doloridos. Muitos pacientes aqui, quando estão diagnosticados com câncer, já viveram muitos anos. Eu não quero tratamento, não quero quimioterapia, eu quero viver o máximo que eu puder confortável do jeito que eu estou. Quero fazer aquela viagem, quero fazer aquele cruzeiro, quero ir para aquele lugar que marcou a minha memória, marcou a minha infância, quero comer comida boa. Ah, mas você tem diabetes, você tem tantos problemas, colesterol alto. Não, essa é a hora de deixar comer o que quiser, todas as coisas que fazem você se sentir bem, e se sentir confortável, se sentir vivo. Gente, porque quando aquela pessoa se for, você realmente vai sentir que foi importante ter vivido esses últimos momentos com ela também, foi gostoso. Agora, eu quero saber o seguinte, doutora, essas decisões, elas precisam ser tomadas com bastante racionalidade, como a gente começou nossa conversa aqui, com bastante entendimento, com o conhecimento de toda essa família, mas um laudo médico também tem que guiar essas decisões, não é mesmo? Com certeza. E muitos pacientes às vezes não sabem. Ah, mas quer saber? Eu não sei o que eu quero. Não tem problema. É uma coisa que você pode ler, você pode ir para o Google pesquisar, você pode falar com seu médico. Exatamente, essas decisões não são feitas apenas em questão de 1 minuto, 5 minutos ou sozinho. É uma questão de conversar com a família, conversar com seu médico, qualquer profissional da saúde que está envolvido no seu cuidado. Com certeza, não é tão simples assim, mas é importante saber o que você quer para que seus desejos sejam atendidos no final. Agora, tem muita gente que acha que tomar essas decisões ou fazer esse planejamento, mesmo que seja de maneira informal, é meio que planejar uma eutanásia. Explica pra gente o conceito de eutanásia, que nem é legal aqui, mas que é diferente de respeitar essa decisão do paciente. Exatamente, respeitar a decisão, nós não estamos acelerando nada, nós não estamos. Eutanásia, se você pensar, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Certo. Uma paciente está com câncer, ok? Tá com câncer, é um câncer terminal, mas tem uns bons meses para viver, talvez até mais de 6 meses. Mas a paciente fala, quer saber? Não, chega, tá, eu tô desconfortável, não quero terminar agora. Para os países que aceitam a eutanásia, eles dão um coquetel de medicações, o paciente toma e falece. Ok? Isso é eutanásia. O que nós estamos conversando não tem absolutamente nada de acelerar a morte. A morte vai vir eventualmente. A questão é, será que vale a pena prolongar 1, 2, 3 dias com sofrimento ou não? E muitos pacientes falam, eu quero tudo, eu quero que seja feito tudo, quero ir para o hospital, quero que vocês tentem tudo que vocês puderem para me deixar vivo. E é isso que nós vamos fazer. Então, cada paciente toma uma decisão diferente, mas o que é
diferente da eutanásia, é que a morte vai ser levada naturalmente, nós não iremos induzir. Muito bom, olha. Eu acho que com o tempo as nossas decisões quanto a esse assunto vão também modificando, viu, doutora? Porque talvez o que eu pensava aos 15 anos está bem diferente do que eu penso hoje e vai ficar diferente se eu ainda continuar vivendo. Mas se eu for me expressando, os meus companheiros de jornada, né, meus amigos, meus irmãos, meu cônjuge, depois os filhos, os netos, eles vão saber o que é que a gente quer. Agora, para quem fica, é sempre difícil. O processo do luto pode variar muito de pessoa para pessoa, mas o fato é que a gente vai sofrer a ausência, vai sentir saudade, vai sentir falta, às vezes do sorriso, às vezes do olhar, às vezes de um ato, né? Levar o copo de água ali a cada noite para você. É isso que vai fazer falta. Mas a gente tem consolo, eu acho que isso deve permear toda a nossa existência, doutora. Eu quero trazer um texto da Bíblia aqui na nossa tela agora, de Apocalipse 21, 4, que diz que Deus, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima e não haverá ali mais morte, nem mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é uma das coisas, esse é um dos assuntos que a gente não vai mais tratar lá no céu. E que conforto traz para a gente saber disso, né, doutora? Com certeza. Dói para quem fica, dói muito para quem fica. Mas nós temos a oportunidade de fazer com que os últimos dias do nosso ente querido sejam repletos de felicidade e oração. A gente quer terminar essa conversa com a doutora Clélia aqui agradecendo a participação dela, ela que sempre traz orientações, dicas importantes por aqui. Obrigada, que Deus continue abençoando o seu ministério por aí, doutora. De nada, tenha uma ótima tarde. Muito bem, olha, a gente vai agora para um intervalo curtinho. E tem claramente em seguida, Dr. César vai trazer aqui orientações sobre o que fazer no dia, aquele dia que está difícil de ser vivido. E a receita de hoje está por conta de um macarrão caprese daqueles, minha gente. Eu volto já com tudo isso para você.